Olá, eu sou o professor João Felipe Cury, é um prazer estar com vocês. Eu sou professor do Instituto de Economia da UFRJ e o objetivo desse primeiro vídeo é dar as boas-vindas e apresentar o curso, a reedição do curso de extensão em distribuição de renda e pobreza, que nós efetivamente fizemos o nosso primeiro curso no ano passado e agora a gente vai reeditar com novas perspectivas, com novas aulas, com novas bibliografias. E a intenção desse primeiro vídeo, essa primeira abordagem, é que vocês tenham noção do que virá pela frente. Então, eu queria começar, antes de apontar algumas coisas fundamentais do curso, por que a gente escolheu esse tema? Efetivamente, a motivação, os porquês, é porque efetivamente aqui no Brasil a gente tem poucos cursos sobre esses temas que são tão importantes, que fazem a conexão da questão da má distribuição de renda, que dá origem à desigualdade, com a pobreza. Então, são temas que realmente requerem um olhar muito interdisciplinar. Você precisa ter conexão com vários outros temas, com vários outros campos dos saberes, de modo que a ideia, ao fazer esse curso introdutório, é possibilitar ao aluno que está inscrito no curso e está fazendo o curso, ter uma noção geral sobre o tema, a partir da qual ele vai poder então se aprofundar sobre os temas específicos, porque há muitos temas específicos correlacionados com esse curso. Então, é um curso que você não encontra em grande medida por aí. Mesmo aqui no Instituto de Economia nós não temos uma disciplina específica sobre isso, temos disciplinas de bem-estar, mas não exatamente de desigualdade. E temos discussão de pobreza, mas dentro da disciplina de bem-estar, não um curso que discuta a pobreza diretamente. Então, nós optamos porque temos aqui no Instituto e fora do Instituto, gente que foi formada aqui pelo Instituto, muita gente que é especialista nesses temas. Então, nós conseguimos construir uma equipe multidisciplinar que trata desses muitos temas. Por isso que a gente resolveu oferecer e reeditar esse curso. Essa é a segunda edição do curso, a gente vai ver daqui a pouquinho que a gente fez algumas incorporações de bibliografia, de temas e de novas entrevistas que a gente vai fazer. Então, essa é uma primeira abordagem inicial para mostrar o que nos motivou, o que nos motiva. Temas atuais, temas que têm desdobramentos sociais e políticos, e que tem relações multidisciplinares, tem conexões com outros campos do saber. A gente leva tudo isso em consideração na concepção do nosso corpo docente, aqui do curso, e na exploração dos temas do nosso curso. E a quem é destinado esse curso? A todas as pessoas que têm interesse em conhecer mais o tema. Não há um pré-requisito fundamental, inclusive nós tivemos uma grande procura pelo curso, quase 500 pessoas procuraram e fizeram uma pré-inscrição no curso. Nós tivemos que fazer então um critério de seleção, mas aqui a gente tem um público muito heterogêneo. Tem muita gente de dentro da UFRJ que não é necessariamente do Instituto de Economia, de outras áreas, e tem gente de fora também, porque a gente está fazendo um curso de extensão que quer ultrapassar as barreiras da UFRJ, e nesse sentido a gente pega um público muito multifacetado, multidisciplinar, com formações múltiplas. Então, a ideia é que a gente tenha esse público-alvo heterogêneo, mas que por causa disso a gente vai dar um curso muito introdutório, muito básico. Não esperem aqui desse curso avanços mais sofisticados sobre determinados temas. Para isso seria necessário um módulo intermediário e um módulo avançado que nós não faremos por hora. Talvez como um projeto futuro a gente possa fazer. Então, queremos dar essas boas-vindas a esse curso de 2019 e queremos também compartilhar muito rapidamente, porque faremos isso com mais detalhes em vídeos futuros, um pouco do nosso método, da nossa avaliação e da nossa conexão de ensino-aprendizagem. A gente, no ano passado, fez uso de uma sala de aula virtual, o que a gente chama de plataforma Moodle. Infelizmente, a gente não funcionou muito bem, a gente preferiu não dar seguimento a uma plataforma virtual. Então, todas as nossas aulas vão ser ministradas pelo YouTube. A gente vai ter um canal próprio no YouTube e você vai acessar as nossas aulas pelo YouTube e os vídeos serão compartilhados por esse canal.
a gente vai ter um local no Google Drive em que a gente vai alimentar vocês com toda a bibliografia relacionada àquele módulo específico. Então vão ter pastas específicas a partir das quais vocês vão ter acesso a uma literatura geral bastante completa sobre os temas que a gente discute. A gente tem também uma possibilidade de uma interação por Hangout. A gente pode ter uma relação de tutoria e troca de dúvidas e de aprofundar o relacionamento por meio de um Hangout, que é disponibilizado. A gente vai ter então um acesso ao convite a todos vocês e a gente vai poder ter momentos específicos durante as semanas, alguma hora lá, uma janelinha que a gente abre o Hangout e você, se quiser vir conversar comigo, a gente vai ter essa possibilidade. É, nesse sentido, um curso interativo, é um curso dialógico. A gente vai dialogar muito também nesse sentido para dirimir as dúvidas e construir o conhecimento de maneira conjunta. Vocês vão ver que, como forma de avaliação, a gente vai ter um trabalho final, lá no fim do curso, vai ter um momento específico para vocês fazerem uma avaliação final, mas ao longo do percurso do curso, eu vou pedir que vocês façam vídeos, compartilhem vídeos com experiências pessoais que liguem a essa discussão de pobreza e de desigualdade. Tem um vídeo que eu considero muito notável de uma aluna do primeiro curso, do curso do ano passado, que é o vídeo da Mirla Rodrigues. Vocês vão ter acesso ao link do YouTube e vocês vão ver que lá ela faz uma explanação da discussão da desigualdade aplicada um pouco à vida dela, porque ela é oriunda da favela da Rocinha e ela fala um pouquinho, explica um pouquinho das desigualdades dentro das favelas e de como ela, mesmo sendo filha de gente pobre, humilde, teve acesso a uma educação pública de qualidade, ela e os irmãos, e conseguiu então, os três conseguiram a mobilidade social intergeracional. Eles conseguiram superar algo que os pais deles não conseguiram. E esse é um tema também que é ligado ao nosso curso aqui, bastante importante também. Então, resumidamente, o que eu achei mais interessante nesse trabalho foi poder argumentar e mostrar que a gente não pode tratar todas as favelas como uma só. Até quando a gente fala de política pública, as políticas nunca vão funcionar se continuarem tratando os favelados como um grupo homogêneo, que isso não acontece, isso não é verdade. A gente, nesse curso de 2019, vai agregar algumas literaturas. Eu quero chamar a atenção que saiu nesse ano um livro muito interessante, muito completo, chamado Uma História de Desigualdade. A concentração de renda entre os ricos no Brasil, de 1926 a 2013, um trabalho muito grande do Pedro Ferreira de Souza. É um trabalho em que ele tem um viés também sociológico, mas é um trabalho de uma riqueza profunda que a gente vai chamar a atenção sobre alguns resultados na parte final do curso. A gente vai agregar também esse texto aqui do Angus Deaton, aí mais com uma visão mais econômica, de teoria econômica mais pesada, tanto que ele ganhou o Nobel de Economia alguns anos atrás, em que ele faz a relação de saúde, riqueza e as origens da desigualdade. Tá? A gente tem outros textos que a gente vai mencionar também e que a gente vai agregar porque são relativamente novos e não estavam disponíveis no primeiro curso. É de maio de 2018, um texto do Tomás Piketty, né? Junto com o Emanuel Sais e o Gabriel Zucman, são alguns dos principais estudiosos do tema de desigualdade no mundo, e eles aqui então têm uma proposta metodológica para estimar a questão das contas nacionais distributivas dos Estados Unidos, em que eles vão discutir muito a questão da desigualdade entre os ricos. A gente vai agregar também textos mais novos, esse é desse ano também, de fevereiro de 2019, de uma professora que também vai aparecer no nosso curso, que é aqui do Instituto de Economia, uma professora titular, a professora Célia Lessa Castanetti, que ela escreveu com a Alessandra Brito. Esse trabalho está em inglês aqui, eu vou compartilhar isso no Google Drive, mas basicamente a pergunta que está feita no trabalho é: será que a política de salário mínimo foi importante para reduzir a pobreza no Brasil?
aí vão discutir uma análise de decomposição que vai de 2002 a 2013. Então, eu estou agregando essas pequenas peças de literatura aqui para mostrar para vocês como esses temas têm sido abordados como agenda de pesquisa no mundo. Realmente é um tema muito rico, muito interdisciplinar. É tão interdisciplinar que eu queria rapidamente ler uma passagem aqui na introdução do livro do Angus Deaton, em que ele diz o seguinte: olha, muitos livros contam a história da riqueza, outros tratam da desigualdade. Há também muitas obras que falam da saúde e sobre como saúde e riqueza andam de mãos dadas, mostrando como desigualdades na saúde espelham desigualdades de riqueza. Neste livro, como as duas histórias ao mesmo tempo, ele conta as duas histórias ao mesmo tempo, aventurando-me como economista a invadir os territórios de demógrafos e historiadores. Mas não se pode contar adequadamente a história do bem-estar, do que faz a vida valer a pena, se olharmos apenas para uma parte do que de fato importa. A grande saída, que é o nome do livro aqui, não respeita as fronteiras das disciplinas acadêmicas. Esse comentário dele vai explicitar a característica e o traço multidisciplinar desse nosso curso. Ele não vai respeitar a fronteira acadêmica, ele vai dialogar com várias áreas que vão passar da economia, passando pela geografia, demografia, estatística, toda a área correlata que diga respeito a esse tema. Então, a gente, adicionalmente a esse material bibliográfico, vai adicionar alguns estudos. Aqui no Instituto de Economia, coordenado pela professora Célia Lessa, tem o Centro de Estudos de Desigualdade e Desenvolvimento. A gente vai chamar alguns desses pesquisadores para dialogar, para trocar ideias, para fazer entrevistas em que a gente vai trocar experiências e ideias sobre os temas. Eu tenho engatilhado uma entrevista com uma professora da rede pública e privada. Ela é professora de uma escola municipal e de uma escola de elite do Rio e vai mostrar um pouquinho da desigualdade de oportunidades que ela enxerga nas duas redes, pública e privada, e como isso é um reprodutor da desigualdade na sociedade. E a gente ainda vai ter acesso, então, a especialistas em temas diversos no nosso curso. E, finalmente, eu queria agregar alguns temas que acabam condicionando a discussão da desigualdade. Um que é bastante recente, a discussão da reforma da Previdência no Brasil. Boa parte da defesa da reforma da Previdência passa pela ideia de que é para reduzir as desigualdades que ela gera. Então a gente vai discutir não só a reforma da Previdência, mas outros condicionantes que têm ocorrido na economia brasileira e mudanças de reformas estruturais e que podem impactar a questão da desigualdade no país. E aí a gente tem o teto dos gastos, que foi uma PEC aprovada ainda no governo do Temer, reforma trabalhista também ainda no governo Temer. Atualmente a gente tem recém-aprovada a medida provisória da liberdade econômica, está no Senado a reforma da Previdência, está engatilhada na Câmara a reforma tributária e a gente ainda tem questões atuais, muito atuais, que também têm impactos e que podem afetar a questão da desigualdade, que é discussões sobre o meio ambiente e sobre a política externa no Brasil. Tudo isso levando em consideração o momento dos últimos anos do Brasil de elevada restrição fiscal. Quer dizer, a gente vai chamar a atenção que a concepção de estado de bem-estar social ajuda ou tenderia a ajudar no combate à desigualdade. Porém, o estado de bem-estar social pressupõe abundância fiscal. E com restrição fiscal, como é que ficam essas coisas? Então, esses são temas que a gente precisa levar em consideração também adicionalmente neste curso de 2019. Para concluir, apenas dizer que a gente no próximo vídeo vai estar destrinchando o objeto do curso, sobre o que a gente vai falar com riqueza de detalhes, quais são as ênfases, quais são as prioridades que a gente vai dar, né, e em que nível que a gente vai dar. Falar muito sobre os métodos e abordagem interdisciplinar, como eu falei aqui com o Deaton, a gente tem que lidar com temas de várias áreas e vários campos do saber. A gente vai falar
inicialmente da importância da construção de indicadores de desigualdade. A aula que vocês terão com o Daniel Duque vai ajudar vocês a entenderem quais são esses indicadores mais básicos e por que é tão importante, por que a gente consegue saber se a desigualdade aumenta ou diminui em tão pouco espaço de tempo. Vocês vão ter uma aula com o Vinícius Peçanha sobre a distinção entre correlação e causalidade. Mas afinal, se isso ocorre, então é isso que vai causar aquele problema A ou B, ou o aumento ou a redução da desigualdade? Esse é um tema que vai ser uma aula muito importante para nivelar vocês em relação à importância da demarcação do que é a correlação e do que é a causalidade. É isso. Então eu aguardo vocês na próxima aula, já para a gente falar sobre o objeto e sobre a delimitação do nosso curso. A gente vai dar um panorama geral e aí as coisas vão ficar um pouquinho mais claras para o restante do nosso curso, que a gente só está começando com esse primeiro vídeo. Um grande abraço a todos e a gente se vê.